Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, fazendo o nosso exercício, que é muito importante na nossa semana, para a gente aproveitar a nossa semana, né? Os romanos, os latinos cumprimentavam-se carpe diem, que é para nós, uns desejando aos outros que aproveitassem o seu dia. Que nós também aproveitemos a nossa semana, aproveitemos cada momento no que lhe vem melhor. Justamente por não aproveitar é que a gente vem protelando as informações, as lições, os nossos avanços. Então, parabéns a todos nós por termos conseguido dar valor porque tem valor, dar importância porque tem importância, investir no que é eterno em nossas vidas, que é o Espírito. Nós que temos investido tanto no nosso corpo, no dinheiro, nas roupas, em bens, todas essas coisas são passageiras, que como Jesus já tanto alertou a gente, são essas coisas que a traça rói, que a ferrugem corrói, que os ladrões levam. E a gente tem tão pouco investido nas coisas que são eternas, aquelas que vão ficar com a gente para sempre. Então, parabéns a todos nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui, que aceitamos o convite, estamos investindo, dando importância, dando prioridade para aquilo que é mais importante. Na década de 1990, a humanidade estava toda muito apreensiva. Conta-se que até lá na passagem do ano 990 para o ano 1000, também havia uma apreensão muito grande. Essas datas redondas parece que mexem um pouco com a humanidade. Mas em 1990 estava todo mundo muito apreensivo. O mundo ia acabar. Havia uma suspeita, uma coisa mística, principalmente no campo mais religioso, no campo mais místico. Muitas pessoas estavam alarmadas. Aí veio a ciência e falou que os computadores poderiam dar uma pane generalizada no ano 2000. Era o famoso bug do milênio. E aí deu uma base científica para aquilo que as pessoas estavam pensando misticamente. E a apreensão multiplicou. 2012, vocês lembram? As pessoas estavam guardando alimentos, gastaram muito dinheiro fazendo condomínios em silos de armas nucleares nos Estados Unidos, porque os silos eram super protegidos, com grandes camadas de cimento, e lá as pessoas se julgavam protegidas. E como, graças a Deus, as potências atômicas têm desativado algumas armas nucleares, alguns desses silos estavam disponíveis. Os empresários compraram, fizeram... Tinha prefeitos no Brasil que já estavam orientando os munícipes a armazenar alimentos. 2012. E o mundo vai acabando, o mundo vai acabando, o mundo vai acabando, e a gente continua aqui, né? E o pior, as pessoas acham que o mundo não vai acabar. O mundo está acabando. E isso dá para todos nós essa sensação de acolher essas informações com apreensão, porque todos nós estamos muito bem informados, pelo menos no nosso inconsciente, que o mundo está acabando. Todos nós, nenhuma alma encarnou na Terra nas últimas várias décadas sem essa informação. Você vai habitar a Terra no momento da transição planetária. O que é a transição planetária? Estarão encarnados na Terra nessa época de transição nascidos de 1960, 1950, 70, 80, de lá para cá, só aquelas pessoas que não conseguiram aprender as lições. Só os repetentes, dos repetentes, dos repetentes, dos repetentes. Porque são 40 mil anos de Homo sapiens sapiens na Terra, a nossa espécie, 40 mil anos. Nunca ficou um minuto
na Terra um povo, um minuto, sem um mestre espiritual. Sempre teve luminares, pessoas de alto gabarito espiritual ensinando. Quem foi aprendendo não precisou encarnar mais. Não é uma boa notícia? Para eles. Para nós, quer dizer o quê? Quer dizer que nós não aprendemos. Nos últimos 2.000 anos dos 40.000, o diretor falou assim: não, peraí, esses últimos que não conseguem aprender, eles são muito teimosos. Não é possível. Não aprendem de jeito nenhum. Quando você tem uma tarefa muito importante para fazer, você não manda ninguém, não é verdade? Você vai lá e faz. Foi isso que o diretor espiritual da Terra tomou decisão. Há 2.000 anos ele falou: agora é comigo. Agora, para ensinar a lição principal, eu vou pessoalmente à Terra. E ele veio. 2.000 anos, nesses últimos 2.000 anos, a gente deve ter tido aí umas, talvez até 20 encarnações. Muita gente aprendeu depois do Cristo. Muita gente se iluminou, trilhou a linha do amor. Mas 2014, 2015, ainda tem gente aqui encarnada. Vocês acreditam nisso? Ainda tem gente. É nós. Nós ainda estamos aqui. Que coisa incrível, né? Nós ainda estamos aqui. Como nós tiramos 0 na primeira prova, no primeiro bimestre, 0 no segundo, 0 no terceiro, 0 no quarto, e estamos na prova de recuperação, dá tempo da gente ficar distraído? Dá tempo da gente pensar em qualquer outra coisa, a gente pensar em bobagem? Nós agora precisamos saber qual é a grande preocupação de quem vai ter uma prova importante, concurso público, uma prova definitiva na sua vida. Nós precisamos saber o quê? O que vai cair na prova. Nós precisamos saber, essa é a nossa grande angústia. Nós precisamos saber o que vai cair na prova, porque a prova está aí, já está aí para acontecer. Há muito tempo o ser humano quer saber quais são as virtudes fundamentais para conseguir a sua elevação espiritual, a sua salvação, a sua elevação. Aí varia de acordo com cada filosofia, cada religião dá um nome diferente, mas todo mundo quer saber como se elevar espiritualmente. Mesmo que a maioria, ou todos nós, praticamente todos nós, acho muito difícil que tenha alguém que não tenha vindo aqui, que tenha sido por outro motivo que não pela dor. A gente vem aqui pelo, né? Quando a água bate mesmo, né? Não tem importância, é você e o resto da humanidade, está tudo certo, não tem vergonha não. E venha sempre. Mas a gente veio até aqui, mesmo a gente que vem pela urgência maior, quando a porca torce o rabo, quando a vaca vai pro brejo, a gente vem aqui mesmo. A gente precisa perceber que existe uma sede maior. Tem uma frase muito bonita que estampava uma camiseta quando eu estava na faculdade e falava assim: ainda é de pão a fome que abate o homem, quando é maior a fome de abraços. Ainda é de dor o motivo, ainda é a dor o motivo que traz as pessoas até uma casa de oração. Quando na verdade é maior, mas as pessoas nem sabem disso, o que é maior dentro da gente é a vontade de encontrar Deus. Nós todos somos solitários, angustiados, nos julgamos incompreendidos. Se alguma vez oferecerem, se tiver perigo, oferecerem para responder horóscopo em jornal, você pode falar tranquilamente. Você se sente solitário, incompreendido, gostaria que as pessoas lhe dessem mais valor, porque essa é a nossa sede. Todos nós, absolutamente todos nós, temos esse sentimento de estranheza, de querer encontrar alguém que nos compreenda. Casado, solteiro, não importa, é tudo a mesma coisa. Os solteiros ainda têm a ilusão que casando vão encontrar alguém que finalmente, né, vai preencher. A gente elege as pessoas e fala: não, agora vai. E vai não.
Nem homem é solução para a vida de mulher, nem mulher é solução para a vida de homem, nem partido político vai mudar o Brasil. A solução para a vida da gente está na gente mesmo. Aqui em São Vicente, você vê coisa mais estranha. A gente quer tanto que a prefeitura trabalhe melhor a questão do lixo, e precisa mesmo. Mas logo depois que passa o caminhão, já tem sofá no canal. Logo depois, já tem entulho, saco de entulho na calçada. A pessoa sai com um cachorro e não cata o cocô. O problema é lógico que o poder público poderia ser melhor no Brasil, disso ninguém tem dúvida. Mas e nós? A fonte, a chave, as virtudes que vão ser fundamentais para a gente alcançar a nossa elevação, a nossa melhoria, essa deve ser a nossa grande preocupação, porque é exatamente isso o que vai cair na prova. E aí a gente pode olhar para todos os mestres, para ver se eles respondem essa nossa pergunta. Qual é a virtude? Quais são as características que vão ser fundamentais para a gente alcançar a nossa elevação? O que vai passar na prova? O que vai fazer a gente passar de ano? Muito bem. 500 anos antes de Cristo, um homem que seria absolutamente notável para toda a civilização ocidental, foi até o centro espírita. 500 anos antes de Cristo, até o centro espírita. Sabe o que é, gente? A mediunidade sempre existiu, não foi inventada pelo espiritismo. A comunicação entre vivos e mortos sempre aconteceu. Então, 500 anos antes de Cristo já tinha, é que tinha outro nome, chamava-se Oráculo de Delfos. Lá as pessoas iam porque tinham as pitonisas que passavam para as pessoas as mensagens dos deuses. Eles chamavam de deuses, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí esse homem foi até lá e os deuses falaram para ele, através das pitonisas, que ele era o homem mais sábio do seu tempo. Mais sábio de Atenas, era praticamente o homem mais sábio do mundo, porque Atenas concentrava as maiores mentes de toda a humanidade naquele tempo. Era Sócrates, o grande pai da filosofia, o homem que separou praticamente o pensamento da humanidade entre antes e depois. Uma mente brilhante. Só que daí falaram para ele isso e ele desconfiou. Eu sou o homem mais sábio do meu tempo? Como é que pode ser isso? Ele duvidou. Ele falou, como é que eu posso ser o homem mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? Ele duvidou. E ele começou a checar com todas as outras pessoas e começou a perceber que aquelas pessoas pomposas, que falavam bonito, cheio de arrogância, ele fazia uma ou duas perguntas e já destruía o cara. O cara já não sabe, ele percebia que aquele monte de embrulho, sabe presente com muito embrulho? Quando o cara põe muito embrulho no presente é porque de verdade, certo? Muita gente pomposa. Não é só em Brasília, não é só na Câmara de Vereadores, não é só nos salões, nos clubes de servir. Há muita gente arrogante que põe mais embrulho que presente. Muito bem. Ele foi então aprendendo com isso. Mas só tinha Sócrates de mestre da humanidade até agora? Não, você vai ter vários outros. Você tem, antes de Sócrates, você tem Buda, que é uma presença fundamental no pensamento humano. Um príncipe, o príncipe Siddhartha, herdeiro de um grande reino, cujo pai queria protegê-lo dos sofrimentos do mundo e reteve ele dentro dos muros para falar assim, ele não vai ter contato com nada, porque eu sei que meu filho é muito sensível para a vida humana, então eu vou fazer com que ele não entenda nada, com que ele não saiba nada do mundo. Só que aconteceu numa distração, ele acabou conhecendo o mundo, conhecendo as dores, se solidarizou realmente com a dor humana e abandonou todo o reinado, toda a riqueza, todo o poder, para percorrer a Ásia andando a pé, miseravelmente, cercado de outras pessoas pobres, meditando
ensinando e orientando a terra até hoje. Na mesma linha, muito parecido com isso, São Francisco de Assis também percorreu um caminho parecido, porque ele também era filho de nobres, e ele foi chamado por seu pai para a grande honra do seu tempo, que era matar árabes. A religião daquela época falava que a vontade de Deus era matar árabes. Não por coincidência, hoje, segundo os árabes, a vontade de Deus é matar cristãos. Não há nenhum problema nisso, é só a lei de ação e reação acontecendo. Isso não justifica nada. É só você entender que a uma ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Essa é uma lei da física que ninguém tira e que funciona também no sentido espiritual. E depois você tem mais uma série de outros professores fantásticos. Por que será que no século passado o Brasil foi aquinhoado com um grande mestre espiritual chamado Francisco Cândido Xavier? Que lição esse homem tinha? Que lição esse homem trouxe até a Terra? Porque se você quer saber qual é a grande ignorância de uma classe, é só você falar assim: que professor deram para ela? Porque se o diretor da escola é perfeito e dá um professor X, é porque aquela classe está precisando de que lição? Ora, gente, se você está trabalhando no campo, o teu patrão, o teu chefe te coloca uma foice na mão, tem um capim bem alto, e você fica perguntando assim com uma cara de: ai, que será que a vida quer de mim? Jesus colocou para a gente um mestre chamado Chico Xavier. Qual é a grande lição que está por trás de Sócrates, por trás de Buda, por trás de Francisco de Assis, por trás de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa? Que lições os mestres todos vêm nos ensinar? Qual é a porta da nossa elevação? O maior mestre de todos, exatamente aquele diretor da escola que veio nos ensinar, ele colocou uma lista de virtudes para todos nós seguirmos passo a passo para conseguir alcançar a nossa elevação. E a primeira virtude é aquela virtude comum entre Sócrates, só sei que nada sei, Buda, que abandonou a riqueza, Francisco de Assis, Chico Xavier. Disse Jesus Cristo no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. A primeira virtude, a virtude que vai abrir todas as portas. Ninguém aprende nada, ninguém cresce 1 milímetro se não tiver humildade. Isso é muito prático, não é filosofia. Você conhece gente autossuficiente? Conhece gente que sabe tudo? Conhece gente que não importa qual é o assunto, a pessoa sempre tem uma resposta? Conhece? É fácil de você aconselhar essa pessoa? É fácil de você dar um toque, de você chamar a atenção para alguma coisa para ele melhorar? É claro que não. Não se acrescenta nada a um copo cheio. Se você pegar um conta-gotas e colocar uma gota num copo completamente cheio, ele vai ficar com mais água? Não. Você põe uma gota, sai uma gota. A autossuficiência, o orgulho, a vaidade é o nosso grande mal. No livro dos Espíritos, os Espíritos são unânimes e há um longo artigo codificado, organizado por Allan Kardec, que fala: o orgulho é o grande mal da humanidade. Por antítese, por oposição, qual é o grande remédio para o grande mal da humanidade? Qual é a solução para o orgulho? É a humildade. Sem você ter a humildade de reconhecer a sua insuficiência, você nunca vai se completar, você nunca vai acrescentar, você nunca aprende nada. E é por isso que a gente sofre. É por isso que nós precisamos entender o sentido da tua dor. Porque aqueles que se exaltarem serão humilhados.
Aqueles que se humilharem, como todos esses que a gente falou, Buda, Sócrates, Jesus, esses serão exaltados. Nós que nos achamos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, a gente que se acha uma grande coisa, em algum momento alguém precisa falar pra gente o quê? Menos. Tem um samba que falava assim: alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá pequenininho. As músicas às vezes têm lições perfeitas pra gente. Quem não aprender a lição da humildade não tem solução. Quem não tem problema não tem solução. É simples assim. O primeiro passo dos 12 dos alcoólicos anônimos, sabe qual é? Reconhecer que tem uma doença. Porque o alcoólico não tem doença, o alcoólico não tem problema. Ele bebe de vez em quando, mas é socialmente. Eu paro a hora que eu quiser. Quem não tem consciência dos seus problemas vai poder solucionar quando? Vai poder solucionar o quê? Sem humildade ninguém cresce. E é uma virtude tão desconhecida por nós, multi-repentes, que dificilmente você vai chegar numa passagem de ano e falar assim: Deus, 2016, lá 31 de dezembro de 2015, você vai pedir para Deus. Não vai pedir muito dinheiro no bolso. Não vai pedir saúde para dar e vender. Você vai pedir assim: em 2016 eu quero ser humilde. Quanta pessoa pediu isso para 2015? Levanta a mão aí. Calma, gente, um por vez. Levanta a mão quem pediu para ser humilde em 2015. Não. Quem pediu, quem colocou para si mesmo a grande conquista para 2015, ser humilde. E é a grande virtude de todos os mestres e a porta de entrada para o nosso crescimento espiritual segundo Jesus Cristo. Vocês se consideram seguidores de Cristo? Como é que a gente vai seguir Cristo se não aprender a principal lição dele? Tem correntinha no pescoço. Opa, seus problemas se acabaram, assim. Não, eu estou indo numa igreja, eu batizei, eu crismei, eu vou lá no centro, eu tomo um passe, até ouço a palestra sem dormir muito. Gente, não adianta nada. E Bíblia dourada em casa, quadro da Santa Ceia na cozinha, que mais? Quadros, correntinha. Nem todo aquele que louvar, hoje não está na moda louvar Jesus? Vamos dar aleluia nós também aqui? Gritar bastante, o vizinho não vai gostar se a gente começar a gritar muito. Se você não fizer a autotransformação, não tem jeito. E o primeiro passo, a condição para a nossa mudança interna é a humildade. Sem ela, não. Então hoje nós abrimos aqui o Caminho, Verdade e Vida, esse livro luminoso de Chico Xavier e Emmanuel, que falou pra gente, sugeriu pra gente esse ponto pra gente pensar. Diz ele assim, vamos ver se dá para descer um óculos. O servo fica junto do seu dono, mas o servo não fica sempre na casa. Quem fica na casa é o filho do dono. Nós precisamos aprender a humildade, mas a humildade é o fim, é o objetivo último. Nós nem aprendemos a primeira, você já quer apresentar outra. Pois é, não tem tempo, gente.
Nós não temos tempo de esperar mais. A gente precisa saber, depois da humildade, o que vem, para eu poder saber que a humildade é uma ferramenta para eu aprender a lição definitiva. Jesus falou que ser servo é importante. As pessoas colocam como grande louvor: eu sou servo de Deus, eu sou um servo de Deus. E ser um servo é muito importante. Servos somos a maioria de nós. Não é só o sacerdote, a freira, não é só eles que são servos de Deus. Servo é todo aquele que se relaciona com Deus. Qual é a relação do empregado com o patrão? É baseada no quê? No quê? No salário, certo? Nós nos relacionamos com Deus esperando a nossa recompensa. A gente vem com a nossa dorzinha aqui esperando o quê? A solução das nossas dores. Então é importante sermos servos de Deus. Sabe por quê? Hoje aqui, se tiver junto lá em cima umas 200 pessoas, se tiver umas 200 pessoas, tem milhares de pessoas sofredoras de São Vicente que não vão até uma casa de oração. Então, o servo é um passo fundamental nas nossas vidas. Parabéns para nós que hoje conseguimos ser servos de Deus, baseados na humildade. Nós viemos aqui para buscar o lenitivo, o remédio que vai amenizar as nossas dores. Não é vergonha nenhuma. Mas Jesus hoje veio fazer um chamamento mais profundo ainda. Ele quer que a gente que veio para cá pela dor fique pensando em outra lição. Que a gente que veio aqui com atitude humilde, esperando que o mundo espiritual possa nos apoiar nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Ele quer que a gente, tendo vindo pela dor, fique para mais um motivo, para um motivo mais alto e mais longe. Qual será esse motivo? Ele falou que ser servo não é suficiente, que nós precisamos, porque ele não fica na casa para sempre. O servo, se nós continuarmos na casa, na posição de servos, o servo não fica na casa para sempre, disse ele. Quer dizer o quê? Resolveu o problema? Bem, está mais difícil de agora no centro espírita. Sabe como é que é? Também domingo à noite, que inferno. Quando está com dor, não é. Mas resolver o problema passa a ser difícil. Quem já não fez esse movimento? Nessa casa, em outras, nessa religião, em outras. Quem já não fez esse movimento? Sejamos sinceros. Muitas vezes. Se nós continuarmos na posição de servos, nós vamos continuar nessa mesma situação, esperando o nosso retorno e pulando de galho em galho para ver quem paga melhor a gente. Mas há uma outra posição espiritual. Há uma outra posição espiritual que nós podemos pensar, que é a posição sugerida por Jesus, é a posição de filho. Que nós sejamos finalmente filhos de Deus. Qual é, se o salário, se a recompensa, se o interesse é o que permeia a relação do servo com o Senhor, o que permeia a relação do filho com o pai? O que? Qual é a ligação do filho com o pai? O que faz a ligação? O que liga de verdade um filho com o pai? Finalmente, a gente precisa cair a ficha. A gente precisa entender que a humildade é um caminho fundamental. Mas para chegar aonde? Para chegar no amor. A lição da vida da gente, a transformação efetiva da vida da gente é o amor. E aí a gente vai entender que todas as nossas dores, trazidas pelos nossos vizinhos, pelos nossos chefes, pelas nossas sogras, cunhadas, maridos, filhos, todas as nossas dores de problemas de saúde, todas elas são uma oportunidade de nós nos abrirmos no sentimento, de abrirmos o nosso coração, de nós nos abrirmos para o amor. Quando você não tem tempo de Deus e você fica muito doente numa cama de hospital, a primeira coisa que você lembra é de fazer uma oração. Às vezes nem lembra como é que era, mas como é que era mesmo? Pai Nosso que está no céu. Aí recita o Pai Nosso como quem canta o hino nacional.
ouvir o Lepiranga, mas quase do povo era cobrado muito muito. O que quer dizer mesmo? O que quer dizer os primeiros versos do hino nacional? Ninguém sabe, porque a gente fala sem pensar. E o Pai Nosso, dito sem pensar, não mudou nada. Nós precisamos olhar que no fundo das nossas dores, a gente vai vir aqui hoje. Se você tem um tratamento espiritual, vou te dar uma série de passes, você vai tomar essa série de passes. Se não te der, se você estiver no azul, você vai tomar o seu passe hoje e você vai poder sair daqui aliviado. E é uma grande ajuda sair daqui aliviado. Mas se você não conseguir perceber, continuar brigando com a vida e não passar a ser a favor da vida, continuar achando que a felicidade é afastar os problemas e não entender a raiz, a lição que está por trás dos seus problemas, você vai continuar acumulando dores. O nosso convite hoje e sempre: vamos descobrir o que Deus está querendo me dizer com a minha dor. Para que essa dor veio para mim? O que eu tenho a aprender com essas situações? E aí você vai poder aprender e se transformar com essas situações. E por trás de todas elas, como objetivo pedagógico último do nosso mestre, do nosso professor, é sempre a religação de nós com o nosso Pai do céu, como filhos, não como servos. Não pelo interesse, mas pelo amor. Obrigado, gente.